Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, mas parece um circo mesmo não sendo. Ora bem, como vocês sabem, devem saber mais do que eu, para já, porque eu para já não sei qual vai ser o título deste vídeo. Contudo, este vídeo nasce porque hoje, assim do nada, encontrei aí com sugestão aqui do YouTube um vídeo que aconteceu, portanto, hoje, na curiosidade do ataque. Portanto, o vídeo foi mesmo hoje, que é do Rimas e Batidas, o canal Rimas e Batidas, com uma conversa com o Mamadou. Pronto. E portanto, antes de tudo, este vídeo começa com a associação de 17 polícias que foram julgados em 2018. Portanto, por causa do uso de violência, não é? Do uso da violência associado à polícia, no fundo. Não é? E, portanto, a polícia já não é de hoje, não é de agora, há mais de 20 séculos. Mas há muito mais de 20 séculos. Eu já disse em tantos vídeos que eu já estou naquela. Vocês escolham à vontade de freguês, porque existem demasiados. A polícia, portanto, existe justiça. A justiça é tipo um livrinho. Aparece um livrinho que diz: isto são as regras da justiça. E depois existe, por exemplo, os que vão, de algum modo, lidar com as regras da justiça, que são os advogados e os juízes. E, porventura, quem estiver em situação de ser julgado, seja portanto, culpado ou não. E depois existem os órgãos, que é o grupo de pessoas que, em prol do que está escrito no livrinho, vão ter ações para com os outros. Pronto. E esses são os polícias. Só que a polícia em si, como tem um papel-chave no ponto de decisão, é um papel-chave. Porquê? Porque, como em princípio eles estão a produzir justiça, qualquer um pode corromper o que quiser, porque está no papel de chave. Portanto, facilmente, não é? Ele pode abusar. Mas facilmente. Pronto. Eu posso dar um exemplo. Imaginem que existe o Sr. Manel, e o Sr. Manel tem um empregado que é o Zé Manel. E pronto, o Sr. Manel gosta, sei lá, houve qualquer coisa no qual sentiu que o Zé Manel era um gajo porreirinho, e então ele decidiu que, tendo em conta que o Zé Manel fez demonstrações de responsabilidade, etc., ele, a partir do dia 3º do trabalho do Zé Manel, o Sr. Manel deixa de ir ao trabalho. E diz-lhe: olha, eu agora só volto daqui a um mês. Durante aquele mês, a probabilidade do Zé Manel abusar é grande. Mas mesmo grande. Porquê? Porque ele, durante aquele período, o período em que ele está a trabalhar, ele é como fosse o dono. E, portanto, se ele quiser fazer assim uma grande borrada, faz. Porque ninguém vai estar lá para lhe dizer que foi bem ou mal. Nem vai castigá-lo. Portanto, nesse sentido é que, pronto, os polícias muitas vezes abusam, e abusam bem. E, a parte disso, nós temos, tipo, a história da humanidade. Da humanidade. Tal como eu dizia num vídeo qualquer, ou em vários até, nós, para produzirmos justiça com alguém, temos que ser minimamente criminosos e ou diabólicos. Naquele sentido em que, pronto, como não fomos capazes de intervir no momento do crime, digamos assim, pronto, depois existem toneladas e toneladas de mecânicas para fazer o outro sentir o crime que fez. E então, pronto, nós podemos, associada à tortura, portanto, não é? É quase aquela coisa do outro exemplo assim fácil para o pessoal fazer a comparação, que é tipo, sei lá,
Vamos supor que eu tenho um filho ou uma filha e um Manel qualquer tentou violar o filho da filha. Em princípio, se ele negar aquilo e a minha filha ou o meu filho me disserem que foi ele, eu vou torturá-lo até ele dizer. Só por ouvi-lo. Em princípio, nem era preciso. Eu tenho confiança no que o meu filho ou a minha filha diz. Pronto. E, portanto, depois nós entramos nesta questão de que, pronto, há certas mecânicas para descobrir a verdade e, portanto, para confirmar uma verdade qualquer, que, pronto, que são, assim, um bocadinho brutas. E que a justiça e o papel judicial usa há anos, há séculos, não é anos, há séculos. Portanto, pronto. E depois temos outro problema, que é um problema, pronto, que é um problema que tem a ver com lógica só, né? Que é, eu sei que uma certa profissão me dá certos direitos de produzir algum tipo de poder sobre os outros. Eu, se for um gajo que aproveito-me dessa condição de fragilidade dos outros, o que eu quero é aquela profissão. E por isso tem muito sentido, mas muita lógica. Isto tem a ver com lógica só. Não é? Tem muita lógica que alguém que seja ora um gajo que faz ora tráfico, ora que é racista, ora que gosta de violentar outros e etc. Né? Portanto, alguém que tenha vários traços, ou um traço qualquer, no qual acaba por ser uma espécie de ferramenta naquela profissão. A pessoa quer aquela profissão e vai ter aquela profissão porque ele tem características que podem melhorar a função da profissão. Contudo, ele o que vai fazer é abusar tudo ao máximo. Ao máximo. Tipo, ao máximo. E isto, outra vez, faz lembrar o cafezinho ou outra coisa qualquer, tanto faz. E pronto, e nisto, porque entretanto, pronto, eu já mandei lá uma espécie, foi um textozinho que mandei ao Mambadou. E eu, entretanto, naquela coisa lá do carne e osso. Mas pronto, aquilo é pouco. Para mim, ele tinha que ver todos os meus vídeos, né, que são para aí 400 ou 500 ou 600, portanto, pronto. E ler todos os meus textos e falar comigo durante horas e horas a fio. Por acaso, pronto. Ainda não tive essa oportunidade, quando tiver, até era fechá-las. Lá, bicho. Pronto. Entretanto, pronto. E aqui vai, depois aparece aqui, eles falam de várias coisas interessantes. Portanto, aqui o Pedro Cook não. Pronto. Tem assim, fala-se de várias coisas. Várias coisas estão associadas também ao racismo. E o racismo, é que eu disse, também tem vários vídeos sobre o racismo. E o racismo é, antes de tudo, a expressão que diferencia alguém via, pronto, a sua aparência. Não é mais. Não é? É quase como o cabeludo. O cabeludo. Quase. Não é? Na associação do gajo que tem um cabelo enorme. Em princípio, todos os outros, até os que eles têm o cabelo rapado, continuam a ser cabeludos. Bom, portanto, existe uma discriminação face a uma expressão visual. Depois o negro e o preto, e etc. Né? Isto depois vai para tudo. É que eu ligo. Há vários vídeos que eu falo sobre estas questões de associar e de perceber as mecânicas psíquicas que estão aqui em causa, não é? Porque, pronto, depois nós temos uma sociedade inteira, de várias idades, não é? Que fazem discriminações constantes dos outros, ou contra os outros, por causa de detalhes visuais, principalmente detalhes visuais. Mesmo que muitas vezes, por exemplo, aquela senhora Joacine Moreira também tinha sido alvo, não de uma questão puramente visual, mas da sua forma de se expressar. Isto é, a senhora gagueja, e a partir desse momento foi logo o alvo daquela malta que quer se rir com
é que nem é isso. As pessoas podiam se rir. Pronto, isto tem piada. A senhora faz aqui uns breaks verbais, pronto, que são interessantes. Pronto, mas podiam-se rir daquilo e não demonstrar à senhora que aquilo é... Portanto, dizer-lhe você tem muita piada com o facto de gaguejar, não é? Pronto, eu acho muita piada. Pronto, em princípio aquilo não tem piada nenhuma. Nem a senhora acha piada. Contudo, há sempre aquela malta que entra nisso e já vai um bocadinho... Vá com uma espécie de... Como é que eu ia dizer? À espera de uma má reação. Para quê? Para atacarem. Logo. E isto tem a ver também com, lá está, com questões culturais e da educação. E que está associado a uma trafada de coisas brutais. Principalmente, digo eu, na curiosidade, não é? Portanto, ia dizer... É que eu ia associar estas questões à língua. Porque a língua é que permite que essas diferenças, de algum modo, existam. Mas pronto, isto é aquela coisa. Não é? Portanto, nós facilmente, os portugueses, digamos assim, facilmente nós brincamos com tudo. Com tudo. Principalmente coisas que têm a ver com a língua. E, portanto, depois vamos tentar encontrar mecânicas para brincar com aquilo que nos faz rir. E depois, se a pessoa que é alvo da brincadeira não souber lidar com a brincadeira, aquilo vai se tornar sério. Entretanto, depois, em casos assim mais extremos, que são vulgares, digamos assim, vai acabar tudo em batatada. Por exemplo, aqui o Mamadou. Né? Mamadou é fácil pegar neste nome e dizer é o gajo que mama e dá. Né? Pronto. E nisto, facilmente, o senhor Mamadou provavelmente pode não gostar. Não é? Pode não gostar e reagir mal comigo, porque eu disse uma piada associada ao seu nome. Contudo, se ele me responder hoje só dou, facilmente acaba com a minha brincadeira. Portanto, isto depois tem a ver com a capacidade de cada um saber lidar com este tipo de provocações. Porque até esta questão do racismo acaba por ser uma espécie de provocação. Este racismo linguístico, não é? Portanto, eu dizer, ok, alguém que vem de África só pode ser castanho. Não é? E não é? Portanto, há vários outros países em África que não necessariamente têm pessoas castanhas. Não é? Ou morenas. Eu gosto mais da palavra moreno, porque é mais moreno ou menos moreno. Pronto. Eu não sou nada moreno. Pronto. Como podem ver, nada moreno. Depois existem pessoas que estão mais morenas. Pronto. Ou então usar, por exemplo, o termo que acaba por ser gentil, naquele sentido em que é o chocolate. Olha, chocolate preto. Olha, chocolate branco. Eu assim posso dizer a palavra preto e branco e não associar algo mau, porque é chocolate. Está associado ao chocolate. E pronto, e quase todas as pessoas gostam de chocolate, ora preto, ora branco. Pronto. E portanto, facilmente podemos, de algum modo, acalmar esta relação de discriminação, associando algo que acaba por ser porreiro, que é o chocolate. E depois isto, lá está, eu perco-me facilmente, eu começo a falar e perco-me facilmente nas minhas ondulações e divagações, não é? E depois esta coisa do racismo, portanto, é que depois, lá está. Hoje vi um vídeo muito interessante, até no YouTube, que eu até queria falar, que é um gajo qualquer, foi ali numa página, um gajo chamado... Quer dizer, eles nem dizem qual é o nome dele, mas é um tipo de movimento que o gajo criou, né, que se chama-se Erasing Hate, que é apagando o ódio. E o que ele faz, simplesmente, é pegar numa daquelas mangueiras de água de pressão e depois,
limpar, digamos assim, ou remover as suásticas que existem pelo mundo fora. E que são milhares e milhares, já cada vez mais. Não é? Pronto. E há um momento extremamente que eu acho delicioso, que é uma coisa que eu às vezes costumo dizer e raramente vejo mais alguém dizer. E quando vejo mais alguém dizer, eu quase que me apaixono. Apetece-me logo beijar este homem. Porque ele diz uma coisa que é, a partir do momento que, seja lá quem for, aleatoriamente, vê, seja lá qual for o símbolo, mas principalmente este, que está associado a estas questões de ódio, facilmente vai ser afetado por ele. E pode, portanto, ser uma criança. Isto é, uma criança não viveu o fascismo e nem tem nada em memória associado. Contudo, facilmente, só o facto de ver aquilo é que pode-se abraçar aquilo, pode-se apaixonar por aquilo. E pronto, e a partir daí acabou. E como é que nós vamos dizer? Eu gosto muito deste quadro. Mas este quadro é mau porque ele representa o seu quê? Mas eu gosto do quadro na mesma, não é? Portanto, a relação informativa que existe entre mim e o quadro, há uma relação informativa de aceitação. A partir desse momento. É complicado nós convencermos alguém que tem uma afinidade informativa sobre um símbolo qualquer que aquele símbolo é errado. Mesmo que nós dizemos que, pronto, houve milhares de pessoas que foram mortas por causa daquilo. E a pessoa pode dizer, pronto, mas não fui eu que as matei, não é? Portanto, eu posso continuar a amar isto porque, no fundo, eu não ando a produzir isso, não é? E claro que, pronto, pode ser aquele indivíduo que, em princípio, não produz aquilo porque simplesmente gosta do desenhozinho, não é? Mas depois há os outros que vão ao encontro, portanto, vão à procura de mais informação sobre aquilo. E pronto, e depois, algures pode haver malta que gosta daquilo. É a mesma coisa que tipo jogos de tiros. Existem por aí jogos de tiros de gente que se mata e são as coisas que mais se vendem neste planeta. Não é? Portanto, na associação do que é entretenimento, não é? Nós podemos considerar que mais de metade da população dos jogos ama matar pessoas. Passam dias colados ali. Tiros. E, no fundo, a maior parte desses jogos não são tipo monstros, não é? Tipo os zombies. Vêm os zombies, vamos matar os zombies. Pronto, está bem, pronto. Tudo bem que são assim tipo corpos e afins, mas são mortos-vivos e pronto, vamos na consideração, não é? Pronto, aquilo realmente tem um aspecto assim horrendo, vamos matá-los, pronto, e está tudo bem. Agora, há coisas com pessoas e o pessoal adora aquilo, pronto, adora. Portanto, em princípio, na associação de uma informação que, em princípio, pronto, não é propriamente educativa, neste sentido de ir ao encontro de uma espécie de exercício de paz, de exercício da não-violência, etc., não é? O pessoal ama aquilo. Portanto, um dia, enquanto aquilo produz matéria no cérebro, pode haver algo que pega numa pistola e vai tentar produzir a mesma coisa que produz no jogo. E tanto é que, se nós formos a ver as notícias e afins, há disso. Pronto. E eu fiz aqui uma introdução de 19 minutos sobre, pronto, foram uns minutinhos só daqui da entrevista. Pronto. Infelizmente, aqui o senhor me mandou, teve, por acaso é uma brutalidade, a quantidade exorbitante de pessoas que aparecem como petição para expulsar um homenzinho que em princípio não está a produzir nada de mal. Contudo, na associação disto, eu ontem também escrevi um texto associado a uma imagem que também tem a ver um bocadinho com tudo aquilo que eu acredito. A imagem diz assim: a educação não é memorizar que Hitler matou 6 milhões de judeus. A educação é entender como foi possível milhões de alemães comuns acreditarem que aquilo era necessário. A educação é também reconhecer os sinais da história quando ela se repete. Portanto, é o que eu digo. Eu realmente não tenho assim... Eu não memorizei informação. Estou-me a borrifar para isso da história e afins.
porque a história não me vai propriamente ensinar como eu devo me comportar. Tudo bem, eu posso lá está, se eu tiver uma educação que vai ao encontro das mecânicas sociais e psíquicas que acontecem, e portanto há um treino, há uma disciplina que se foca nestas questões da probabilidade de uma coisa ser verdade ou não, e a informação que é entregue, e como é que ela é entregue, e o que é que resulta naquilo, e porque é que resulta naquilo. Não é? Portanto, se eu tiver 6 milhões de pessoas a morrer à fome, e pronto, e eu for um homicida compulsivo que afirmo que eu quero é acabar com as pessoas, acabar com a fome, não é? Eu vou ter não sei quantas milhões de pessoas a votar em mim. E o que eu queria era, pronto, que elas votassem para eu as matar. Mas há esta mecânica de ir ao encontro das necessidades das pessoas que se sentem com essa necessidade, via a expressão que vai ao encontro da probabilidade delas saírem da condição, dá para manipular e fazer coisas horrendas. E a história está cheia disso. E é por isso. Não precisamos de saber os detalhes, não é? Quantas pessoas, como é que foi, em que datas, quem é que foi. Não interessa isso. Não interessa. O que interessa é que aquilo se produziu por alguma razão. E isso é o que está associado à educação. E a educação, há vários anos ou séculos, não quer ensinar isso. É a mesma coisa que na religião. É a mesma coisa. A religião é dada. Quer dizer, há padres, creio eu, há padres que vão ao encontro de uma necessidade crítica. A história de não sei o quê. Vamos entender porque é que isto aconteceu. E o que é que será bom, o que é que será mau. E pronto, vão tentando encontrar ali, dão espaço às pessoas que são os miúdos que estão a aprender coisas sobre a religião, dão-lhes espaço para criticar e para formularem as suas próprias opiniões sobre aquilo. Pronto. Mas há outros que não, há outros que aquilo tem que ser memorizado e mais nada. E para essas pessoas que memorizaram é um problema. Porque depois aqui é memória tramada. Então eu escrevi um textozinho no qual eu taguei o Sr. Mamadou. E entretanto, vou lê-lo outra vez. E vou agora partilhar este vídeo como comentário aqui a esta conversa do Rimas e Batidas. E pronto. E em algures, eu espero que agora que o Sr. Pedro pronto, tem assim um nome também bem giro, com um gajo de se rir. E o Pedro e o Mamadou, alguns, pelo menos eles dois, ouçam o vídeo, tendo em conta que, tal como todos os outros vídeos, são improvisados. Portanto, não faço a mínima ideia do que é que eu já falei até agora, mais ou menos, não é? E, portanto, eu ia ler aqui uma coisa, que é, portanto, à face esta declaração onde diz que entender porque é que um evento acontece é que é educação, e não saber os detalhes do evento. Então eu digo assim, é bem verdade, a educação não quer educar, mas quer que a malta memorize informação. Depois depende de quem lê. Há quem veja um grupo de pessoas a ser desalojado e afirme, é justo. E há quem se sinta injustiçado só por ver uma ação injusta, na qual nem está a ser implicado. Não é? Pronto. Que é exatamente o inverso do outro. Depois, lembrar o conteúdo passado tem sentido quando já desenvolvemos uma opinião crítica sobre a sociedade, o que inclui um lado individual e o pessoal. Caso contrário, a memória da história só serve para criar ruído. Pronto. É que, se nós formos a ver, principalmente para a malta que não desenvolveu muito a questão crítica daquilo que aprendeu, não é? Pronto. A maior parte das pessoas, principalmente aquelas que não tiveram tempo para isso, entraram logo a trabalhar, ficaram com aquilo na memória. Pronto, e entretanto, alguns nas suas vidas aparece alguém a negar aquilo. Depois existe um problema. É que ele não teve uma formação, não esteve ali a discutir e a pensar na probabilidade daquela informação que ele aprendeu ter sido manipulada, não é? Em prol dos interesses da nação, etc. Não é? Portanto, em princípio, se a pessoa não tem essa capacidade, vai ver que a negação
de uma coisa, de uma informação que ele aprendeu, é um ataque. Logo, a pessoa também é um criminoso. Logo, pronto. Isto são questões extremamente psíquicas e extremamente básicas. Tão básicas que isto devia ser aprendido na pré-escola. Mas pronto. E depois, continuo. Há quem passe a vida a lembrar de ações horrendas que o mundo produziu ao longo da história. E, como consequência, tudo o que foi lembrado renasceu e todo o seu inverso também. É que isto é um problema assim mesmo tramado. É que, por exemplo, o comunismo e o fascismo acontecem e depois, está, por exemplo, na Rússia, né, aparece o comunismo. E depois, alguns, aparece o fascismo, que vai contra o comunismo, de algum modo. Não é? Pronto. Mas aquilo já acabou, não é? Portanto, este movimento, ora comunista, ora fascismo, acaba com uma guerra, não é? Se aquilo acaba, em princípio, o melhor é nem lembrar aquilo outra vez. Mas não. A malta continua a lembrar aquilo, ora de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Tanto faz qual é a intenção. Depois vou continuar. Eu até entendo a intenção de quem quer sensibilizar ações. Mas isto é como o efeito das religiões. Há quem abraça a ideia e quem a negue. Mesmo que quem deseja ensinar queira somente sensibilizar. O padre, em princípio, vai falar sobre os vários temas da religião para sensibilizar a malta sobre as escolhas. Portanto, no fundo, o que está ali em causa são as escolhas. Não é? Só. Portanto, a Bíblia e todos os livros religiosos, todos, sem exclusão, quiçá um ou outro que não tenham essa intenção. Mas a maior parte tem a intenção de ensinar, digamos assim, e sensibilizar ações e ou escolhas via o exemplo de outros. Pronto. E isto também é um problema associado às mecânicas de educação, porque lá está. É algo mais além de nós que está implicado, não somos nós, não é? E como não somos nós, pronto. Aquilo nem nos aquece, nem nos arrefece, muitas vezes. Por outro lado, há malta que abraça aquilo. Abraça aquilo e pronto. E depois, mas não, aquilo é assim, porque é assim, mas nada. E são capazes também de torturar pessoas porque alguém diz que não. Que aquilo que ele acredita não é verdadeiro. Mesmo sendo, se calhar, mas não aceita a negação. Eu falei também uma questão na associação das negações, não é? A partir do momento que alguém normalmente é confrontado com negação, pronto, ou sabe autodominar-se, ou então vai fazer uma borrada. E entretanto continuo. Para as vítimas será sempre injusto e os que produziram a violência será sempre justo. Questões de educação. É como a glorificação dos descobrimentos portugueses. Existem centenas de pessoas que lembram o evento como algo heroico, mesmo não sendo nem racistas, nem coisa que o valha. Ontem, quer dizer, um dia destes fiz um vídeo também que vai estar aí no canal, chamado As Vantagens dos Descobrimentos. E é um vídeo minimamente provocativo na associação desta relação. Do que é que foram os descobrimentos. Pronto. E, portanto, no fundo é isto. As pessoas lembram de certas coisas e lá está, têm esta necessidade, hora de lembrar daquilo que já aconteceu, sem pensar nas consequências, né, do que é que aquilo foi. Simplesmente sabem que aquilo aconteceu, mas não se aborrevar como. E depois tinha a questão da glorificação, não é? da elevação, da necessidade de elevação. E pronto, essa necessidade de elevação, seja ela do homem, da emoção ou da religião, quase sempre dá borrada. Continuando. São questões de memória e de elevação da mesma. Pronto, estranhamente eu não a sinto, porque pronto, eu fui um gajo assim meio desligado na escola. Sempre assim, meio desligado. Portanto, um gajo como eu, com o potencial
e a possibilidade de ter sempre 20, eu contentava-me com um 9,5. Para dizer, ok, passou mesmo ali à renta. E mais nada. E às vezes nem isso me esforçava. Pronto. Portanto, essas questões da memória que estão associadas a até não é, a maior parte, tipo, isto foi assim e não assado, foi este e não aquele, escreve-se assim e não assado. Pronto. Ok. A questão da língua, da questão gramatical e afins, é importante que ela melhore, porque pronto, ela facilita o entendimento. A parte disso, questões puramente de memória, quem é que foi, quem é que não foi, não sei o quê, em princípio, aquilo não serve para nada. Não vale a pena estarmos a discutir quem é que é o verdadeiro o outro, porque é irrelevante. Não é? É irrelevante. Mas nós, lá está, nós, a sociedade, alimenta isso de uma forma assim até quase disciplinar. Isso também é um problema. A meu ver, pronto. E portanto, como eu não tive esse resultado na minha memória, eu não tenho necessidade, não sinto necessidade de fazer uma espécie de elevação das coisas que supostamente os portugueses fizeram algures outrora, não é? Portanto, são gerações que não fazem parte da minha. E eu até lhe digo, nesta questão, portanto a vítima sentirá-se para sempre injustiçada e o agressor considera que aquilo foi justo. E depois ainda faço uma comparação, quiçá talvez de mau gosto, não é? Nesta noção de que até num jogo de futebol acontece isso. Porquê? Porque o objetivo principal, portanto, a base educacional da ação, muitas vezes está baseada na competição. E a competição, a única coisa que quer como resultado é o vencedor e o derrotado, nada mais. Como é que aquilo aconteceu ou não, pronto, aquilo vai ser porreiro para a malta se divertir, né? A discutir pequenos momentos de um resultado. Portanto, nós vemos isso, por exemplo, no futebol. Aconteceu o jogo, o Porto, não sei o quê, Porto ganhou 1-0. Depois vão passar, portanto, o jogo foi de 1h30, depois vão passar mais ou menos 3 dias a falar constantemente de pequenos detalhes que aconteceu ali. Isso é uma realidade. E, portanto, eu acabo este texto dizendo que, enquanto o fator competitivo estiver associado, ora à educação, ora ao lado puramente político, ora ao lado puramente social, na relação de pessoas, não é? Portanto, excluindo completamente a questão puramente desportiva, porque, pronto, no desporto, quiçá só no desporto, no exercício desportivo, no exercício do jogador, talvez a competição seja mais ou menos importante. Porquê? Porque é uma mecânica de motivação. Portanto, é auto-melhorar-se. Agora, de resto, no lado puramente social e educacional é mau. No lado puramente amoroso é péssimo. E pronto. E mais nada. Em princípio, esses serão os três, digamos assim, os três campos principais nos quais não devem ter uma competição associada. E eu, entretanto, como disse já para aí várias milhares de vezes, eu apresento, não é, uma espécie de solução no qual eu próprio acredito que, pronto, ao nível daquilo que eu gostaria que o mundo fosse, não é, aquilo é a coisa mais horrenda do mundo. Contudo, nós sabemos que esta vida não é como gostaríamos que fosse, não é? Em nenhum aspecto, em quase nenhum aspecto. E como tal, pronto, é o que eu digo, a solução que eu apresento é uma competição que tem como alvo motivar todas as empresas, ora públicas ou privadas deste mundo, a mudarem de comportamentos e de escolhas, em vários aspectos que têm reflexo automático na sociedade. Mas eu só posso criar esse mecanismo de motivação, que é uma espécie de mecanismo de educação.
A educação, isto é, a escola ou assim, é isso que produz. É a única forma dela de ser útil. É criar uma mecânica onde a repetição nos leve à ação. Porque, no fundo, até na questão puramente da memorização, seja lá o que for, vai ao encontro da mesma. Não é? É como eu digo, em várias coisas, escrito em vários sítios, isto em inglês, mas eu posso traduzir, que é, se o tempo estiver escrito na nossa memória, então o tempo é a expressão da nossa memória como função do tempo. É por isso que serve a educação. Nada mais. É por isso que o pessoal se especializa em alguma coisa. Nada mais. É porque quanto mais aquela informação for repetida e trabalhada, mais o potencial como reflexo da informação em ação se torna mais perfeito. Nada mais. De resto, tanto faz. Qual é o conteúdo? Pronto. E 36 minutinhos, está bom. Eu espero que vocês não se fiquem assim muito aborrecidos, não é? Eu sou aquele gajo assim que anda a navegar na maionese de vez em quando e tal, mas eu tento, pronto, não fugir muito aqui à linha de pensamento. Entretanto, creio que aqui eu já conheci, acho eu, aqui o Pedro. Creio eu. Não tenho certeza, mas creio que já o conheci. Entretanto, o Mamadou ainda não o conheci. Espero que um dia tenhamos a oportunidade de estar a falar umas boas horas. É fixe. Trocar impressões. E pronto, e mais nada. O resto, pronto. Até já.